Você já se sentiu pequeno demais diante das expectativas da vida? Já teve a sensação de ser esquecido, ignorado, ou de que ninguém enxerga o valor que existe em você? A história de Davi começa exatamente assim. Um jovem simples, pastor de ovelhas, colocado de lado até pela própria família, mas que foi encontrado por Deus no anonimato. E é nesse contraste que está a beleza dessa narrativa. O improvável que se torna escolhido, o esquecido que se torna lembrado, o rejeitado que se torna rei. Enquanto seus irmãos eram lembrados para a guerra e recebiam olhares de destaque, Davi estava nos campos, cuidando das ovelhas, tocando sua harpa e falando com Deus. Ele não tinha coroa, não tinha armadura, não tinha título, mas tinha um coração sensível ao Senhor. E foi isso que fez toda a diferença. Quando Samuel, o profeta, chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel, todos esperavam alguém forte, alto, com aparência de guerreiro. Mas Deus deixou claro: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Esse é o ponto de partida para entendermos por que a história de Davi é tão impactante. Ele nos mostra que a grandeza não começa nos palácios, mas nos lugares escondidos. Que Deus não se impressiona com status, mas com intimidade. Que aquilo que parece pequeno e sem importância aos olhos humanos pode ser exatamente o que o céu procura. E quando o improvável é levantado, prepare-se, os gigantes se apresentam. Foi assim com Davi. Enquanto Israel inteiro tremia diante de Golias, aquele jovem que só tinha experiência com pedras e funda ousou se levantar, porque sua confiança não estava em armas, mas no Deus vivo. A vitória contra o gigante não foi apenas uma batalha vencida, foi a prova de que quem confia em Deus nunca é minoria. Mas a vida de Davi não foi feita apenas de vitórias. Ele também enfrentou inveja, perseguição e desertos. O rei Saul, que deveria ser seu protetor, se tornou seu inimigo. E mesmo assim, Davi não levantou a mão contra ele. Isso revela algo precioso. Um coração segundo Deus não é marcado apenas por coragem, mas também por reverência e misericórdia. E ainda assim, Davi também errou. Pecou gravemente, tomou decisões erradas e sofreu as consequências em sua família e em seu governo. Mas existe uma diferença entre cair e permanecer caído. O que torna Davi tão singular não foi uma vida perfeita, mas a capacidade de se quebrantar, de se arrepender, de reconhecer sua falha e clamar pelo perdão de Deus. Enquanto Saul justificava suas desobediências, Davi se prostrava em arrependimento. A trajetória dele, portanto, não é apenas a de um guerreiro que derrubou gigantes, mas de um homem que aprendeu a viver entre glórias e dores, vitórias e derrotas, sempre voltando seu coração para o Senhor. E por isso, mesmo com suas falhas, ele foi lembrado como o homem segundo o coração de Deus. Essa história não é apenas sobre um personagem bíblico distante, mas sobre mim e você. Porque em cada detalhe da vida de Davi, Deus nos mostra que ele pode pegar um coração comum e transformá-lo em instrumento de algo extraordinário. Do campo ao palácio, da harpa à coroa, Davi nos ensina que o que realmente importa não é onde você começa, mas se o seu coração está disposto a ser moldado pelo Senhor. E é exatamente essa jornada, cheia de desafios, lutas, quedas e superações, que nós vamos percorrer juntos agora. Aqui está a primeira CTA estratégica de engajamento, conectada à introdução sobre Davi. Se essa mensagem já tocou o seu coração até aqui, eu quero te pedir uma coisa simples, mas muito importante. Deixe agora o seu like neste vídeo, porque isso faz com que a palavra de Deus alcance ainda mais pessoas que também precisam ouvir essa história. E eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu tenho um coração para Deus. Declare isso como profecia sobre a sua vida. Assim como Davi foi conhecido como o homem segundo o coração do Senhor. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite este momento e se inscreva agora. Porque aqui todos os dias você recebe mensagens que fortalecem a sua fé e alimentam sua esperança. Imagine por um instante a cena.
O profeta Samuel, enviado por Deus, chega à casa de Jessé em Belém. O coração do povo estava inquieto, porque Saul já não representava mais a vontade do Senhor. Deus havia rejeitado aquele rei que começou humilde, mas se perdeu em meio ao orgulho e à desobediência. Agora era tempo de levantar um novo líder, alguém que refletisse os planos divinos. Mas quando Samuel chega, ninguém imagina quem será o escolhido. Todos esperam o mais forte, o mais imponente, o mais experiente. Todos, menos Deus. Jessé começa a apresentar seus filhos um a um. O primeiro, Eliabe, impressiona pela estatura e pela aparência. Samuel quase se convence de que ali estava o próximo rei, mas Deus o interrompe. Não considere a aparência nem a altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É nesse momento que a narrativa nos confronta. Quantas vezes não julgamos as pessoas pelo que está diante dos nossos olhos? Quantas vezes não nos sentimos diminuídos porque achamos que não temos a aparência certa, a experiência suficiente ou o talento necessário? O Senhor estava ensinando a Samuel e a nós que o que importa é o interior, é o coração. Depois de 7 filhos passarem diante do profeta, nenhum foi escolhido. Samuel então pergunta a Jessé: acabaram-se os seus filhos? E Jessé responde quase com descaso: ainda falta o menor, mas ele está cuidando das ovelhas. Davi sequer havia sido lembrado para o momento mais importante da família. Isso revela muito sobre como ele era visto. Apenas um menino sem importância, relegado ao trabalho que ninguém queria. Mas é justamente esse detalhe que torna a escolha divina ainda mais surpreendente. Deus não se engana. Enquanto os homens olhavam para os atributos externos, o Senhor já via em Davi um coração moldável, sensível e apaixonado por sua presença. Lá nos campos, quando ninguém estava olhando, Davi já demonstrava sua fé. Era ali tocando harpa, escrevendo cânticos e enfrentando leões e ursos para proteger o rebanho, que ele estava sendo preparado para algo muito maior. O anonimato não era abandono, era treinamento. Quando Davi finalmente entra na cena, Samuel imediatamente percebe: este é o escolhido do Senhor. Óleo é derramado sobre sua cabeça e naquele instante o Espírito de Deus se apodera dele. O improvável se torna o ungido, e o que era pequeno aos olhos humanos se torna grande aos olhos do céu. Essa unção não apenas muda o destino de Davi, mas nos ensina que o olhar de Deus sempre vai além das aparências. Quantas vezes você já se sentiu como Davi, esquecido no campo, sem ser chamado para a festa, sem ser considerado digno? Talvez você mesmo duvide do seu valor, mas é nesse exato lugar que Deus gosta de agir. Ele não precisa da aprovação dos homens para te levantar. Quando o céu decide, não importa se você foi deixado de lado, porque o chamado de Deus vai te encontrar onde você estiver. O improvável escolhido é um lembrete poderoso de que Deus trabalha com critérios diferentes dos nossos. Enquanto o mundo valoriza títulos, status e reconhecimento, o Senhor valoriza corações disponíveis. Davi não era perfeito, mas era alguém que buscava a presença de Deus acima de tudo. Essa foi sua maior credencial. E aqui está uma verdade que precisamos guardar. Não é sobre onde você começa, é sobre para onde Deus está te levando. O campo de ovelhas foi o ponto de partida, mas não o destino final. Daquele lugar de anonimato, Deus começou a escrever a trajetória de um dos maiores reis da história de Israel. Agora, eu quero que você reflita. Em quais áreas da sua vida você se sente pequeno, esquecido, incapaz? Lembre-se de Davi. Se Deus pôde transformar o pastor improvável em rei, Ele também pode te levantar em meio às suas limitações. Ele vê o que os outros não veem. Ele enxerga o coração. E é justamente nesse ponto que a jornada de Davi nos inspira a dar o próximo passo. O improvável não apenas foi ungido, mas logo enfrentaria um desafio que marcaria sua história para sempre. E é sobre isso que vamos falar a seguir. A história de Davi nos mostra que o chamado de Deus nunca acontece por acaso.
O que parece apenas uma fase comum, sem relevância, pode ser na verdade o terreno onde Deus está moldando caráter, fortalecendo fé e preparando para algo muito maior. Antes de ser reconhecido publicamente como o escolhido do Senhor, Davi viveu anos de anonimato nos campos de Belém. Ali, entre o silêncio das colinas e o balido das ovelhas, ele estava sendo treinado por Deus. Mesmo sem perceber, cuidar de ovelhas não era tarefa glamourosa. Pelo contrário, era trabalho árduo e desprezado. Os pastores viviam isolados, enfrentavam perigos constantes e precisavam desenvolver coragem, atenção e paciência. Mas foi nesse cenário que Davi aprendeu lições que seriam fundamentais para sua vida como rei. Enquanto muitos poderiam enxergar apenas um menino cuidando de animais, o céu via um guerreiro sendo formado, um adorador sendo lapidado, um líder sendo preparado. Foi nos campos que Davi aprendeu a lutar. Ele conta em 1 Samuel 17 que, ao proteger o rebanho, enfrentou um leão e um urso. Não eram inimigos pequenos. Cada vez que uma ameaça surgia, ele arriscava a própria vida para defender o que estava sob sua responsabilidade. Essa experiência moldou nele a coragem e a confiança que, mais tarde, o levariam a enfrentar Golias. O gigante não foi o primeiro desafio de Davi. Ele já havia experimentado batalhas privadas no anonimato. E foi também nos campos que Davi desenvolveu intimidade com Deus. Enquanto vigiava as ovelhas, ele tocava harpa e compunha cânticos ao Senhor. Os salmos que hoje inspiram gerações nasceram da simplicidade de noites estreladas, de conversas sinceras com Deus, de uma fé que não dependia de plateias. Essa adoração silenciosa, longe dos olhos humanos, foi o que moldou Davi em um homem segundo o coração de Deus. Perceba o contraste. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei, Davi sequer foi lembrado. Ele estava nos campos, como se não fizesse parte da história que estava sendo escrita. Mas, na verdade, era justamente ali que Deus estava escrevendo o prólogo de uma das maiores narrativas bíblicas. Aquilo que parecia insignificante era, na realidade, a preparação invisível para a unção. E aqui está uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, reclamamos dos lugares onde estamos. Achamos que a rotina é pequena demais, que o que fazemos não tem valor, que ninguém nos nota. Mas é nesses lugares que Deus nos prepara. O campo de Davi pode ser comparado às nossas fases de espera, aos processos silenciosos, onde ninguém nos aplaude, mas onde Deus nos observa de perto. É no secreto que Ele testa nossa fidelidade. Porque se não somos fiéis no pouco, não seremos fiéis no muito. Quando Samuel unge Davi, aquele óleo não cai sobre alguém despreparado. Ele cai sobre um coração que já havia sido treinado em coragem, em adoração e em fidelidade. O campo o moldou, a solidão o fortaleceu. O anonimato foi o palco do crescimento. A unção apenas confirmou o que já estava sendo construído dentro dele. E talvez esse seja o ponto mais desafiador para nós. É entender que a preparação invisível é tão importante quanto a unção visível. Deus não tem pressa, porque Ele trabalha em processos. Antes de entregar a coroa, Ele entrega responsabilidades simples. Antes de abrir palácios, Ele confia rebanhos. E o modo como respondemos nesses pequenos encargos revela se estamos prontos para coisas maiores. Davi não correu atrás de Samuel, não pediu para ser ungido, não buscou reconhecimento. Ele apenas fez o que lhe cabia com excelência. Enquanto seus irmãos estavam no campo de batalha, tentando impressionar os homens, Davi estava no campo de pastoreio, impressionando o coração de Deus. E isso faz toda a diferença. Esse é um convite para você refletir. Em quais campos Deus tem te colocado hoje? Talvez sejam tarefas simples, aparentemente insignificantes, mas que estão construindo em você a coragem, a paciência e a fé necessárias para os próximos passos. Não despreze os campos da sua vida. É ali que a preparação invisível acontece. A unção de Davi diante de seus irmãos foi apenas o início de sua jornada.
O menino esquecido agora carregava o Espírito de Deus. Mas antes de assumir o trono, ele precisaria enfrentar desafios que testariam tudo o que havia aprendido no secreto. E é isso que veremos no próximo capítulo dessa história. A cena é uma das mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais impactantes de toda a Bíblia. De um lado, o exército de Israel paralisado pelo medo. Do outro, o poderoso exército filisteu, liderado por um guerreiro de quase 3 metros de altura, revestido de armadura, armado até os dentes, com uma voz que ecoava desafiadora. Durante 40 dias, Golias se levantava diante do povo de Deus e lançava a mesma afronta: escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos servos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. E a cada dia, o silêncio de Israel revelava o tamanho do medo que dominava seus corações. É nesse cenário que entra Davi. Ele não estava no campo de batalha para lutar. Seu pai, Jessé, o havia enviado apenas para levar pão e queijo aos irmãos e verificar como estavam. Ele não tinha armadura, não tinha espada, não tinha treinamento militar. Mas tinha algo que ninguém mais parecia ter naquele momento: fé em um Deus vivo que não se deixa zombar. Quando ouviu as palavras de Golias, Davi não reagiu com medo, mas com indignação. Quem é esse incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Essa pergunta não era retórica, era uma declaração de fé. Enquanto todos olhavam para a altura e a força do gigante, Davi olhava para a grandeza do Senhor. Ele sabia que Golias não estava apenas afrontando Israel, mas o próprio Deus. E isso mudava tudo. Seus irmãos tentaram silenciá-lo, acusando-o de arrogância. O próprio rei Saul, quando ouviu falar do jovem, tentou desencorajá-lo, lembrando-o de que ele era apenas um pastor inexperiente. Mas Davi respondeu com a convicção de quem já havia experimentado a fidelidade de Deus. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos desse filisteu. Para ele, Golias era apenas mais um inimigo diante do poder do Senhor. Mesmo assim, Saul tentou revesti-lo com sua armadura, mas Davi não conseguiu se mover. Aquela não era a sua identidade. Ele não precisava se parecer com os guerreiros para vencer. Sua confiança não estava em armas humanas, mas no Deus que o capacitou nos campos. Então ele pegou apenas sua funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Simples demais para enfrentar um gigante? Talvez para os olhos humanos, mas não para o olhar de quem confiava no Senhor dos Exércitos. A cena que se segue é inesquecível. Davi se aproxima de Golias e o gigante o despreza, rindo de sua juventude e aparência. Mas o jovem não se intimida. Ele declara palavras que ecoam até hoje. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Essa é a essência da fé. Não negar a realidade do gigante, mas encará-lo com a certeza de que Deus é maior. Com um único movimento, Davi lança a pedra que atinge a testa de Golias. O gigante cai com estrondo e o improvável pastor se torna o herói de Israel. Mas mais do que isso, a vitória de Davi não foi apenas pessoal, foi espiritual. Todo o exército de Israel se levantou após aquela queda, porque a coragem de um homem cheio de fé inspirou uma nação inteira. Esse episódio nos ensina que todos nós temos gigantes a enfrentar. Eles podem não ter armaduras ou espadas, mas se apresentam como problemas gigantescos, medos que paralisam, situações que parecem impossíveis de vencer. E assim como Israel, muitas vezes ficamos paralisados, ouvindo as provocações do inimigo, acreditando que não somos capazes. Mas a vida de Davi nos mostra que não é a força nem a experiência que garantem a vitória, mas a confiança no nome do Senhor. Golias representava mais do que um guerreiro. Ele simbolizava tudo aquilo que se coloca como obstáculo entre nós e os planos de Deus. Davi nos ensina a não olhar para o tamanho do problema,
Mas para o tamanho de Deus, o gigante parecia invencível, mas caiu diante da fé de um jovem que acreditava no impossível. Agora pense comigo, quais são os gigantes que têm se levantado na sua vida? Talvez seja uma enfermidade, uma crise financeira, um relacionamento quebrado, uma ansiedade que te paralisa. O segredo não está em tentar vencê-los com suas próprias armas, mas em confiar naquele que é poderoso para derrubar qualquer obstáculo. O desafio de Golias não foi o fim da história de Davi, mas o começo de sua jornada como guerreiro e líder de Israel. Ele saiu do anonimato para a notoriedade, mas acima de tudo mostrou que a verdadeira vitória vem quando enfrentamos nossos gigantes em nome do Senhor. E essa lição prepara o terreno para o próximo capítulo de sua vida. A inveja e a perseguição de Saul, que revelariam novos desertos a serem atravessados. Depois da queda de Golias, a vida de Davi nunca mais foi a mesma. O jovem pastor, que ninguém lembrava agora, era celebrado como herói nacional. O seu nome se espalhou por Israel, e todos falavam da coragem daquele rapaz que ousou enfrentar o gigante em nome do Senhor. Mas junto com o reconhecimento veio também o peso da unção. A inveja por Saul, o rei que deveria proteger Israel, ficou incomodado ao ver o brilho de Davi. A cena que mais feriu o coração de Saul aconteceu quando o povo saiu ao encontro dos guerreiros após a vitória. As mulheres cantavam danças festivas. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Aquelas palavras foram como punhalada no coração do rei. O ciúme tomou conta dele, e a partir daquele dia, Saul passou a olhar Davi com desconfiança. A inveja é uma força destrutiva. Ela cega, corrói e transforma a admiração em ódio. Saul havia sido escolhido por Deus, mas agora se via ameaçado pelo favor que repousava sobre Davi. Ao invés de se alegrar pela vitória de Israel, ele se consumia pelo medo de perder o trono. E esse medo o levou a atitudes que revelam como a inveja pode transformar alguém. Num certo dia, enquanto Davi tocava a harpa para aliviar o espírito perturbado de Saul, o rei, tomado por inveja e raiva, lançou uma lança contra ele. Aquele que antes havia acolhido Davi em seu palácio, agora queria matá-lo. Mas Deus estava com Davi e ele escapou ileso. Esse episódio foi o primeiro de muitos em que Saul buscou a vida de Davi. A perseguição não parou por aí. Saul tentou prender Davi, manipulou situações, usou sua própria filha, Mical, como armadilha ao oferecê-la em casamento, exigindo como dote a morte de filisteus. Mas mais uma vez, o Senhor deu vitória a Davi. Cada tentativa de destruição se transformava em mais evidência do favor de Deus sobre sua vida. E isso só aumentava o ódio de Saul. Esse período da vida de Davi nos ensina uma verdade dura. A unção atrai resistência. Quando você é levantado por Deus, haverá sempre quem se incomode. O favor que está sobre sua vida pode despertar inveja em pessoas próximas, até mesmo em quem deveria te apoiar. Foi assim com Davi, e não é diferente conosco. A questão não é se enfrentaremos oposição, mas como reagiremos diante dela. E Davi nos dá uma lição impressionante de postura. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter revidado, poderia ter tentado tomar o trono à força, já que todos reconheciam sua coragem e liderança. Mas não, ele escolheu honrar Saul, mesmo sendo perseguido. Ele entendia que Saul ainda era o ungido do Senhor e não levantaria sua mão contra ele. Essa reverência não era submissão cega, mas temor a Deus. Davi sabia que o trono não deveria ser conquistado pelas próprias mãos, mas entregue no tempo certo por aquele que o prometeu. Essa postura de Davi revela o preço da unção. Ser fiel, mesmo quando tudo parece injusto. Quantos de nós, ao sermos atacados, não cedemos ao desejo de vingança? Mas Davi nos mostra que a maior vitória não é derrotar os inimigos, mas vencer a si mesmo, permanecendo firme em integridade. Enquanto Saul se consumia em inveja, Davi crescia em graça.
As músicas que antes eram cantadas pelo povo não eram apenas sobre vitórias militares, mas sobre a presença de Deus em sua vida. O contraste entre os dois líderes ficava cada vez mais evidente. Saul tinha a posição, mas não tinha mais a unção. Davi ainda não tinha o trono, mas já carregava o favor divino. Esse capítulo da história de Davi é um lembrete poderoso de que nem sempre o favor de Deus será celebrado por todos. Alguns vão se alegrar, mas outros vão se incomodar. E nesses momentos precisamos escolher: reagir como Saul, deixando o ciúme nos dominar, ou reagir como Davi, confiando no tempo e na justiça de Deus. A inveja de Saul marcou o início de anos de perseguição que levariam Davi aos desertos, às cavernas e a fugas constantes. Mas cada um desses cenários se transformou em sala de aula, onde Davi aprendia mais sobre liderança, dependência e confiança em Deus. E é exatamente nesses desertos que veremos o coração de Davi sendo moldado ainda mais. A perseguição de Saul contra Davi se intensificava cada vez mais. O rei, consumido pela inveja e pelo medo de perder o trono, transformou Davi em seu maior inimigo. E assim começou uma caçada implacável. Davi, que antes vivia no palácio, agora precisava se esconder em cavernas, desertos e terras estrangeiras. Muitos poderiam interpretar essa fase como um atraso, como um tempo de derrota, mas foi justamente nesse período que o coração de Davi foi revelado. O que poderia ter se tornado uma história de vingança se transformou em um testemunho de temor e reverência a Deus. Um dos episódios mais marcantes ocorreu na caverna de En-Gedi. Saul, em sua busca incansável, entrou na caverna onde, sem saber, Davi e seus homens estavam escondidos. A situação parecia perfeita. Os soldados de Davi imediatamente viram aquilo como a chance que Deus havia dado para acabar com a perseguição de uma vez por todas. Eles o incentivaram. Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei o seu inimigo em suas mãos para que você faça com ele o que quiser. Aos olhos humanos, a oportunidade era clara. Mas Davi tinha outro olhar. Em silêncio, ele se aproximou de Saul. E ao invés de tirar-lhe a vida, apenas cortou a ponta de seu manto. E mesmo esse pequeno gesto pesou em sua consciência. Ele repreendeu seus homens e declarou: "O Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Essa atitude revela algo profundo. Davi não via Saul apenas como um inimigo, mas como alguém que ainda carregava uma unção dada por Deus. E para ele, tocar em Saul seria tocar no próprio plano divino. Esse episódio mostra que Davi entendia uma verdade que muitos esquecem. O trono não é conquistado pela força, mas recebido no tempo certo. Ele sabia que, se Deus o havia ungido, seria o próprio Deus quem o colocaria no trono. Não precisava usar suas mãos para acelerar o processo. Essa confiança é a essência de um coração segundo o Senhor. Esperar o tempo de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem oferecer atalhos tentadores. Mais tarde, um segundo episódio semelhante aconteceu. Saul estava acampado com seus soldados, e Davi, acompanhado de Abisai, entrou no acampamento à noite. Lá estava Saul, dormindo profundamente, com sua lança cravada no chão ao lado da cabeça. Abisai sussurrou: "Hoje Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Deixe-me atravessá-lo com a lança." Mas, mais uma vez, Davi disse não. Em vez disso, pegou a lança e a jarra de água de Saul e saiu sem ser notado. Depois, à distância segura, mostrou os objetos, provando que poderia tê-lo matado, mas escolheu poupar sua vida. Esses dois episódios marcam profundamente a diferença entre Davi e Saul. Enquanto Saul buscava destruir seu adversário a qualquer custo, Davi escolhia honrar a Deus acima de suas próprias vantagens. Ele nos ensina que caráter não se prova quando estamos em dificuldades, mas quando temos poder sobre os outros. É fácil falar de fidelidade quando não temos opção, mas Davi provou sua integridade quando teve nas mãos a chance de resolver tudo à sua maneira. E mesmo assim,
preferiu esperar pelo Senhor. Esse tipo de atitude confronta nossa forma de lidar com adversidades. Quantas vezes não somos tentados a acelerar processos, a buscar atalhos, a justificar ações que parecem resolver os problemas de forma mais rápida, mas que não refletem o coração de Deus? A história de Davi mostra que a vitória verdadeira não está em conquistar rápido, mas em permanecer fiel. Ao poupar Saul, Davi não apenas preservou sua integridade, mas também se posicionou diante do povo e de Deus como alguém digno de reinar. Sua atitude se tornou prova de que ele não governaria Israel baseado na vingança ou no ego, mas na reverência ao Senhor. E aqui está a lição mais poderosa. Quando escolhemos honrar a Deus, mesmo em situações injustas, Ele mesmo se encarrega de nos exaltar no tempo certo. Davi não tomou o trono com suas próprias mãos, mas o recebeu como promessa cumprida. Porque antes de ser rei sobre Israel, ele foi servo fiel diante do Senhor. Esse período da vida de Davi não apenas o manteve vivo, mas moldou nele a paciência, a humildade e o caráter necessários para reinar. E é justamente essa postura de reverência que o aproximaria ainda mais do cumprimento da promessa, preparando o caminho para sua ascensão ao trono. A espera de Davi havia sido longa. Foram anos de perseguição, desertos, cavernas e fugas. A promessa que parecia distante finalmente se tornava realidade. A morte de Saul abriu caminho para aquilo que Deus já havia anunciado através do profeta Samuel. O improvável pastor de Belém estava prestes a se tornar rei. Mas como em toda a trajetória de Davi, nada aconteceu de forma instantânea ou sem desafios. O caminho até o trono foi marcado por processos que revelam não apenas sua fé, mas também sua capacidade de liderar com sabedoria. Após a morte de Saul e Jonatas, o coração de Davi estava dividido entre dor e expectativa. Ele chorou sinceramente a perda de Jonatas, seu amigo leal, e até mesmo lamentou a morte de Saul, o rei que o havia perseguido por tantos anos. Esse detalhe mostra a grandeza de Davi. Ele não comemorou a queda de seu inimigo, mas reconheceu que Saul havia sido o ungido do Senhor. Esse luto sincero foi um sinal de respeito e de maturidade, revelando que Davi não estava no trono por ambição pessoal, mas por chamado divino. Quando finalmente foi proclamado rei de Judá em Hebrom, Davi não tinha ainda o domínio sobre todo Israel. Foram 7 anos governando apenas uma parte da nação, enquanto a casa de Saul ainda tentava manter o poder no norte. Esse período foi um tempo de transição e de testes políticos, em que Davi precisou mostrar paciência e sabedoria. Ele não forçou a unificação, mas esperou o momento em que Deus abriria as portas. E esse momento chegou quando líderes de todas as tribos vieram a ele em Hebrom e disseram: "Somos osso do seu osso e carne da sua carne. O Senhor disse que você apacentaria o seu povo." Assim, Davi foi ungido rei de todo Israel. Um dos primeiros atos de Davi como rei foi conquistar Jerusalém, a cidade dos jebuseus. Até então, aquele lugar era considerado impenetrável, mas Davi ousou tomar o que parecia impossível. Jerusalém se tornou a capital política e espiritual de Israel, conhecida como a Cidade de Davi. Esse passo foi estratégico. Mais do que uma conquista militar, foi um símbolo de unidade, porque a cidade não pertencia a nenhuma tribo específica, mas se tornava o centro de toda a nação. Outro destaque dos primeiros anos de seu reinado foi a presença constante da Arca da Aliança em seu coração. Para Davi, ser rei não era apenas governar militarmente, mas conduzir o povo de volta à presença de Deus. Sua paixão em trazer a arca para Jerusalém revela o quanto ele desejava que o centro de sua liderança não fosse o poder humano, mas a glória do Senhor. Ele entendeu que nenhuma coroa teria valor sem a presença de Deus. Os primeiros passos de Davi como rei também foram marcados por justiça.
Ele consolidou alianças, estabeleceu ordem no reino e mostrou que sua liderança não se basearia apenas em espada, mas em princípios. Mesmo diante de inimigos, ele buscava estratégias que honravam a vontade de Deus. Não é à toa que a Bíblia diz que Davi prosperava em tudo o que fazia, porque o Senhor era com ele. Mas talvez o que mais impressiona nessa fase é como Davi conseguiu equilibrar grandeza com humildade. Ele não deixou o poder subir a cabeça. O mesmo homem que reinava sobre toda Israel ainda era o adorador que dançava diante da arca, o poeta que escrevia salmos, o servo que reconhecia sua total dependência de Deus. Isso nos mostra que a verdadeira liderança não é medida pela quantidade de soldados ou territórios conquistados, mas pela capacidade de manter o coração alinhado com o Senhor, mesmo quando todos os olhares estão voltados para você. Esse período inicial do reinado de Davi também nos ensina algo essencial. A promessa de Deus não se cumpre de uma vez só, mas em etapas. O pastor de Belém não se tornou rei de todo Israel de um dia para o outro. Primeiro ele foi ungido em meio à sua família, depois reconhecido em Judá, e só então proclamado sobre toda a nação. Isso nos lembra que Deus trabalha em processos. Ele nos prepara passo a passo para que possamos sustentar o peso da promessa quando ela finalmente se cumprir. A chegada de Davi ao trono não era o fim da jornada, mas o começo de uma nova fase. Aquele que havia aprendido a confiar em Deus, nas pastagens e nas batalhas, agora precisaria demonstrar a mesma confiança diante das responsabilidades de um reino. Seu coração estava no lugar certo, e seus primeiros passos mostraram que ele não desejava apenas ser rei de Israel, mas pastor do povo de Deus. E é exatamente nesse ponto que a história de Davi ganha ainda mais intensidade. Porque além de guerreiro e rei, ele seria lembrado para sempre como o homem que colocou a adoração no centro da vida da nação. Isso nos leva ao próximo capítulo de sua trajetória. Entre tantas conquistas e responsabilidades como rei, havia algo que queimava no coração de Davi de uma forma diferente: a presença de Deus. Para ele, governar não se resumia a fortalecer exércitos ou ampliar territórios, mas a colocar o Senhor no centro da vida de Israel. Por isso, uma de suas maiores prioridades foi trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. A arca era o símbolo da presença de Deus, um lembrete do pacto eterno do Senhor com seu povo. Enquanto estivesse esquecida ou distante, o reino não estaria completo. Davi sabia disso, e seu coração ansiava pela intimidade com Deus mais do que pela glória de uma coroa. A primeira tentativa de trazer a arca, no entanto, não saiu como planejado. O povo a transportava em um carro de bois, e quando os animais tropeçaram, Uzá colocou a mão na arca para segurá-la. No mesmo instante foi fulminado, pois a lei determinava que apenas os levitas deveriam carregar a arca sobre os ombros. Esse episódio abalou Davi profundamente. Ele ficou com medo e parou o transporte, deixando a arca na casa de Obed-Edom. Mas ali um detalhe chamou sua atenção. Durante os meses em que a arca permaneceu naquela casa, a família de Obed-Edom foi tremendamente abençoada. Isso reacendeu em Davi a certeza de que precisava trazer a arca para Jerusalém, mas dessa vez do jeito certo, com reverência e obediência à ordem de Deus. E então aconteceu um dos momentos mais marcantes da vida de Davi, a entrada triunfal da arca em Jerusalém. O rei não estava em um trono de ouro, nem usando uma coroa brilhante. Ele vestia roupas simples de linho e dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Imagine a cena: o homem mais poderoso de Israel, diante de todo o povo, esquecendo sua posição de autoridade e se entregando em adoração pura, sincera e apaixonada. Essa imagem ficou marcada na história, porque nos ensina que a verdadeira grandeza não está em quem é servido, mas em quem sabe servir e honrar a Deus acima de tudo. No entanto, nem todos compreenderam essa atitude.
Mical, filha de Saul e esposa de Davi, olhou pela janela e o desprezou em seu coração. Ela não entendeu que a dignidade do rei não estava em sua aparência diante dos homens, mas em sua postura diante de Deus. Davi, no entanto, não se importou com o julgamento humano. Sua resposta foi clara. Foi perante o Senhor que eu dancei. Ele sabia para quem estava se derramando, e essa consciência lhe dava liberdade para adorar sem reservas. Essa cena revela muito sobre o coração de Davi. Ele não queria ser apenas o rei político de Israel, mas o adorador que guiava a nação de volta à essência. A arca não seria apenas um símbolo em Jerusalém. Ela seria o centro da vida espiritual do povo. E mais do que isso, a paixão de Davi pela adoração se tornou inspiração para gerações. Até hoje, os salmos que ele escreveu ecoam em nossas orações e cânticos. Ele nos mostrou que o verdadeiro líder é aquele que conduz não apenas com estratégias, mas com devoção. O episódio da arca também nos ensina sobre a obediência. Davi aprendeu que não bastava ter boas intenções. Era preciso seguir as instruções de Deus. Muitas vezes, queremos trazer a presença do Senhor para nossas vidas do nosso jeito. Mas a obediência é o caminho que sustenta a intimidade com Ele. Quando Davi ajustou sua atitude e fez conforme a palavra, a bênção se espalhou por toda a nação. E talvez o mais poderoso em tudo isso seja a lição de que a adoração verdadeira não depende de lugar, status ou posição social. Se o rei pôde se despir de sua vaidade e se render em dança e júbilo diante de Deus, quanto mais nós devemos aprender a colocar o Senhor acima de tudo. Davi não estava preocupado com sua imagem. Ele estava focado em honrar a presença que mudava tudo. Esse capítulo da vida de Davi nos desafia a pensar: será que temos buscado a presença de Deus com essa mesma intensidade? Será que estamos dispostos a dançar, a cantar, a nos render sem medo do que os outros vão pensar? Porque é justamente nesse nível de entrega que experimentamos a verdadeira liberdade em Cristo. A história da arca e da adoração de Davi marca não apenas a construção de um reino terreno, mas o início de um legado eterno. Ele não apenas governou uma nação, ele ensinou um povo a adorar. E é nesse ponto que vemos a diferença entre um rei qualquer e um rei segundo o coração de Deus. E assim, em meio à sua paixão pela presença divina, Davi deu passos que moldariam o futuro de Israel e inspirariam toda a humanidade. Mas a jornada dele ainda estava longe de acabar. E os próximos acontecimentos mostrariam que mesmo o homem segundo o coração de Deus enfrentaria lutas internas e quedas que marcariam profundamente sua história. A trajetória de Davi como rei foi marcada por momentos de glória, mas também por escolhas difíceis e até por erros que trouxeram consequências profundas. É justamente isso que torna sua história tão próxima de nós. Ele não foi um personagem idealizado, mas um homem real, com fraquezas, tentações e decisões que ecoaram por gerações. Nos primeiros anos de seu reinado sobre todo Israel, Davi experimentou vitórias extraordinárias. Seu exército, guiado pela mão de Deus, derrotava inimigos temidos e ampliava os limites do reino. Os filisteus, que antes representavam uma ameaça constante, foram finalmente colocados sob domínio. Outras nações, como os moabitas e edomitas, também se tornaram submissas. Israel, que antes era apenas uma nação instável, agora era reconhecida e respeitada em toda a região. E no centro desse sucesso estava Davi, o rei que não dependia apenas de estratégias militares, mas que buscava direção em oração e na presença do Senhor. Mas com o crescimento do poder também vieram os testes mais sutis. Não eram mais apenas inimigos externos que ameaçavam Israel. Agora, os maiores perigos vinham do coração humano. Um episódio marcante que nos mostra isso é o pecado de Davi com Batseba. Em um tempo em que deveria estar à frente do seu exército, Davi permaneceu em Jerusalém. Foi nesse momento de descuido que ele viu a mulher de Urias, seu soldado fiel, e a desejou. O que começou com um olhar
terminou em adultério e culminou em um plano cruel para encobrir o erro, a morte de Urias. Esse acontecimento abalou profundamente a história de Davi. Ele, que havia derrotado gigantes e vencido batalhas impossíveis, agora se via derrotado por suas próprias paixões. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontá-lo, e a reação de Davi mostra porque, mesmo em meio a erros, ele ainda era chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não se justificou, não culpou os outros, mas reconheceu seu pecado e se arrependeu de todo o coração. O Salmo 51 nasceu desse momento, como uma das orações de arrependimento mais intensas e sinceras da Bíblia. No entanto, ainda que Davi tenha encontrado perdão em Deus, as consequências foram inevitáveis. O filho fruto daquele pecado morreu, e conflitos internos começaram a surgir em sua família. Seus filhos se envolveram em rivalidades, violências e tragédias que feriram profundamente o coração do rei. Esse é o preço das escolhas. Deus perdoa, mas as sementes plantadas produzem frutos, e muitas vezes precisamos lidar com eles. Ao mesmo tempo, é importante perceber que as vitórias e os erros de Davi caminharam lado a lado em sua história. Ele conquistava territórios e fortalecia Israel, mas também enfrentava guerras dentro de sua própria casa. Isso nos mostra a complexidade da vida. Ninguém está isento de lutas, e muitas vezes nossas maiores batalhas não são contra inimigos visíveis, mas contra nós mesmos, nossas inclinações e nossas escolhas. E mesmo em meio às falhas, Davi continuava a se voltar para Deus. Ele não desistia de buscar, de orar, de escrever salmos que até hoje nos inspiram a confiar na misericórdia divina. É como se sua vida gritasse uma verdade que precisamos guardar no coração. O homem pode falhar, mas Deus nunca desiste de quem tem um coração sincero e quebrantado diante dele. Esse período da vida de Davi também nos ensina a importância da responsabilidade. Quanto maior a posição, maior o impacto das nossas decisões. Davi não era mais apenas o pastor que cuidava de algumas ovelhas. Ele era o rei de uma nação inteira. Seus erros não afetavam apenas a ele, mas milhares de pessoas. Isso nos lembra que quanto mais Deus nos confia, mais precisamos andar em vigilância e obediência. Mas há também uma beleza escondida nessa parte da história. Mesmo com tantos erros, Davi nunca deixou de ser um adorador. Ele não permitiu que sua culpa o afastasse completamente da presença de Deus. Ao contrário, cada queda se transformava em uma oportunidade de voltar-se ainda mais para o Senhor. Isso é o que faz a diferença. Não é a ausência de falhas que nos define, mas a disposição de nos levantarmos e buscarmos perdão e restauração. As vitórias de Davi mostraram a força de um homem que confiava em Deus. Seus erros mostraram a fragilidade de um ser humano que precisava desesperadamente da graça. Juntas, essas duas faces de sua história nos ensinam que não importa o quão alto possamos chegar, nunca estaremos além da necessidade da misericórdia divina. E é nesse contraste entre glória e fragilidade que a vida de Davi continua a nos cativar. Ele foi rei, guerreiro, poeta, pecador e adorador. E em cada fase de sua jornada, aprendemos algo sobre como Deus age, como Ele levanta, disciplina e restaura. Mas a narrativa ainda não acabou, porque as escolhas de Davi, boas e ruins, abririam caminho para uma promessa ainda maior, que ultrapassaria sua própria vida e marcaria toda a história da humanidade. No meio das vitórias e das lutas, dos erros e dos arrependimentos, Deus revelou a Davi uma promessa que ultrapassava sua própria vida e ecoaria pela eternidade. Essa promessa não dizia respeito apenas ao trono de Israel naquele tempo, mas apontava para algo muito maior, um reino eterno, estabelecido não pela força de exércitos ou pela glória de conquistas humanas, mas pela fidelidade do Senhor que cumpre tudo o que promete. A Bíblia nos mostra esse momento no episódio conhecido como o Pacto Davídico. Davi já havia consolidado Jerusalém como capital e trazido a Arca da Aliança para a cidade.
Seu coração, cheio de gratidão, desejava construir uma casa para Deus, um templo onde a arca pudesse habitar de forma permanente. Ele compartilhou esse desejo com o profeta Natã e, a princípio, parecia uma ideia excelente. Mas naquela noite, Deus falou com Natã e lhe deu uma mensagem que mudaria para sempre a história de Israel e da humanidade. Deus disse a Davi que não seria ele quem construiria a casa, mas seu filho. Mais do que isso, o Senhor prometeu que faria uma casa para Davi, não uma construção de pedra e madeira, mas um trono estabelecido para sempre. A promessa era clara: da descendência de Davi viria um reino eterno, e seu trono jamais seria destruído. Essa palavra não era apenas sobre Salomão ou os reis que viriam depois, mas apontava diretamente para o Messias, Jesus Cristo, o filho de Davi, que reinaria para todo o sempre. Imagine o impacto dessa promessa na vida de Davi. Ele, que havia sido apenas um pastor esquecido no campo, agora ouvia de Deus que sua linhagem carregaria o plano da redenção eterna. O coração dele se derramou em adoração, e suas palavras diante do Senhor mostram sua humildade. Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Esse reconhecimento revela a essência de Davi. Ele sabia que tudo vinha da graça de Deus e não de seus méritos. A promessa de um reino eterno também nos ensina que a fidelidade de Deus não depende da perfeição humana. Davi havia falhado, havia chorado, havia colhido consequências dolorosas de seus erros. Mas ainda assim, Deus escolheu selar com ele uma aliança que atravessaria gerações. Isso mostra que a graça é maior do que a culpa e que o Senhor é capaz de transformar até as histórias mais marcadas por quedas em instrumentos de salvação para muitos. O pacto com Davi se tornou a esperança de Israel por séculos. Cada vez que a nação enfrentava crises, guerras ou exílios, os profetas lembravam o povo da promessa de que um descendente de Davi reinaria para sempre. Essa expectativa moldou a fé do povo até a chegada de Jesus, nascido em Belém, da linhagem de Davi, cumprindo cada detalhe da palavra de Deus. Essa promessa também nos convida a refletir sobre nossa própria vida. Muitas vezes, queremos construir algo para Deus, como Davi desejava construir o templo. Mas o Senhor nos mostra que Ele é quem constrói em nós e através de nós. A casa que Ele levanta não é feita de pedra, mas de corações rendidos, de famílias transformadas, de histórias restauradas pela sua presença. A aliança com Davi também aponta para a importância da perspectiva eterna. Davi reinou por 40 anos, mas sua maior herança não foi o território conquistado, nem o poder político. Sua maior herança foi a promessa de que sua descendência traria ao mundo o Salvador. Isso nos ensina que o mais valioso na vida não é o que acumulamos ou conquistamos, mas o legado espiritual que deixamos. O coração de Davi se tornou ainda mais adorador diante dessa revelação. Ele compreendeu que sua história estava ligada a algo muito maior do que ele mesmo. Isso nos mostra um princípio poderoso. Quando entregamos nossa vida a Deus, Ele nos inclui em um plano que vai além da nossa existência. O trono eterno prometido a Davi se cumpriu em Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, aquele que veio como servo, morreu por nós e ressuscitou para reinar para sempre. A promessa não falhou, porque o Deus que falou com Davi continua sendo fiel. E assim, a história de um pastor que se tornou rei ganha um brilho ainda maior. Porque no fim, não se tratava apenas de Davi, mas daquele que viria através dele para salvar o mundo. Quando olhamos para o fim da vida de Davi, não vemos apenas um rei que reinou durante 40 anos em Israel. Vemos um homem cuja trajetória deixou marcas eternas, que ultrapassaram sua geração e ecoam até hoje em nossas vidas. O legado de Davi não pode ser medido apenas em vitórias militares ou em conquistas territoriais. Sua verdadeira grandeza está em algo muito mais profundo, no impacto espiritual e no testemunho de um coração apaixonado por Deus. Mesmo com falhas,
pecados e consequências dolorosas, Davi sempre retornava ao lugar de adoração. Ele foi pastor, guerreiro, poeta, rei e, acima de tudo, adorador. Sua vida nos mostra que Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações sinceros que se arrependem e se entregam por inteiro à sua vontade. Esse é o legado que Davi nos deixa. A certeza de que a graça é maior que o pecado e que, quando nos quebrantamos, o Senhor nos restaura e nos levanta novamente. Um dos maiores testemunhos do legado de Davi está nos Salmos. Escritos em diferentes momentos de sua vida, em vitórias, derrotas, perseguições e arrependimentos, eles continuam sendo até hoje fonte de inspiração, oração e louvor. É impossível contar quantas vezes esses cânticos já trouxeram consolo a corações aflitos, força para os fracos e esperança para os que se sentem perdidos. O homem que tocava a harpa para aliviar a angústia de Saul continua, através dos salmos, aliviando a dor de milhões de pessoas em todo o mundo. O legado de Davi também está em sua forma de liderança. Ele não foi perfeito, mas foi diferente. Não governava apenas com a espada, mas com um coração pastoral. Chamado por Deus para apacentar Israel, ele via o povo não como súditos, mas como ovelhas. Essa visão moldou seu reinado e fez dele um líder que se preocupava com justiça, com a presença de Deus no meio da nação e com o legado espiritual que deixaria. Outro ponto marcante foi a preparação que Davi fez para o futuro. Mesmo sem poder construir o templo, ele não desistiu de investir naquilo que ardia em seu coração. Juntou recursos, organizou equipes e deixou tudo pronto para que seu filho Salomão pudesse realizar essa grande obra. Isso nos ensina que o legado não é sobre fazer tudo sozinho, mas sobre preparar o caminho para que outros possam avançar ainda mais. Davi nos mostra que pensar além de si mesmo é uma das maiores provas de maturidade espiritual. E não podemos esquecer da promessa que Deus fez a ele, de que sua linhagem traria o Messias. Esse é o maior legado de todos. Jesus, chamado tantas vezes de filho de Davi, cumpriu a aliança e estabeleceu o reino eterno que jamais terá fim. Isso significa que a história de Davi está entrelaçada com a nossa história de salvação. Sua vida, com todas as vitórias e falhas, se tornou parte do plano perfeito de Deus para redimir o mundo. O legado de Davi também nos convida a refletir sobre o que deixaremos para as próximas gerações. Assim como ele, todos nós temos falhas, mas também temos a oportunidade de marcar a vida das pessoas com fé, esperança e amor. O que mais impacta não é a ausência de erros, mas a forma como nos voltamos para Deus em meio a eles. Se Davi, com todas as suas quedas, pôde ser lembrado como homem segundo o coração de Deus, isso significa que qualquer pessoa que escolher viver em arrependimento e entrega pode também deixar um legado eterno. No fim de sua vida, Davi entregou o trono a Salomão, mas o que realmente entregou foi uma herança espiritual que atravessaria séculos. Ele deixou um reino consolidado, um povo inspirado e um exemplo de relacionamento íntimo com Deus. Sua marca está gravada não apenas na história de Israel, mas em cada página da Bíblia, em cada louvor que entoamos e em cada oração que repetimos com as palavras dos Salmos. E quando pensamos em Davi hoje, não nos lembramos apenas do rei vitorioso ou do homem que falhou. Nós o lembramos como o homem segundo o coração de Deus, alguém que nos mostra que o segredo não está em nunca errar, mas em nunca desistir de buscar a presença do Senhor. Esse é o legado que inspira, transforma e continua vivo até hoje. A história de Davi não termina com sua morte, porque seu legado se cumpriu em Cristo e continua em nós, cada vez que escolhemos adorar, servir e viver para Deus. Assim, o pastor de Belém, que se tornou rei de Israel, ainda fala ao nosso coração: vale a pena entregar tudo a Deus, porque Ele é capaz de transformar nossa vida em um legado eterno. Se você chegou até aqui, é porque essa mensagem falou profundamente ao seu coração. A história de Davi nos lembra que Deus não procura pessoas perfeitas,
mas corações rendidos, sinceros e dispostos a buscá-lo acima de tudo. Se essa palavra tocou a sua vida, eu quero te pedir 3 coisas simples, mas muito importantes. Deixe agora o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar muitas outras pessoas que também precisam ouvir sobre o Deus que transforma pastores em reis. Escreva aqui nos comentários a frase: "Eu quero ter um coração segundo o de Deus", como uma declaração de fé e entrega. Vai ser lindo ver dezenas de pessoas confirmando isso juntas. E se você ainda não é inscrito, clique em inscrever-se agora mesmo e ative o sininho, porque todos os dias temos palavras que vão edificar, renovar e fortalecer sua fé. E não pare por aqui. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. E eu tenho certeza que ele vai continuar abençoando a sua vida. Clique e siga recebendo o que Deus tem preparado para você.